eu conto na minha vida, eu tive um testemunho de depressão, de ansiedade muito forte, porque eu não entendia por que as coisas vinham pra mim. Eu não entendia por que eu era o alvo lá em casa. Isso já depois, aí um pouco mais velho, Isso ou ainda desde criança? os 6, 7, assim, minha mãe conta, meu pai conta, meus irmãos, eu me lembro de, principalmente, escrever cartas. Eu aprendi a escrever muito cedo e eu escrevia cartas pro mundo espiritual. Você era uma criança introspectiva ou era muito expansiva? Eu era os dois. Então quando eu estava com pessoas, eu parecia outra criança. Eu era uma criança livre, mas quando eu estava sozinha em casa, eu não tinha contato com a minha família, por exemplo. Eles achavam que eu era uma criança que não expressava muito amor, mas eu tinha muita guerra dentro de mim. Isso foi muito louco, porque eu acho que eu nunca cheguei a falar tão profundamente sobre isso, mas tinha momentos dentro de casa que eu carregava assim o meu caderno e eu desenhava o que eu sentia. Então, tipo assim, se eu fiz alguma coisa errada e a minha mãe brigou comigo, eu ia lá pro meu quarto e eu desenhava o meu sentimento. Por várias vezes eu desenhei coisas horríveis. Eu escrevia cartas de morte a respeito do que eu viveria e que eu não sabia que eu estava vivendo. Então, houve uma brecha espiritual em mim muito grande. Eu lembro de sair de dentro de casa. Eu era muito rebelde. Eu era uma criança muito rebelde. Você orava já? Você já tinha o hábito de orar desde pequena ou não? Ou você aprendeu a orar e não orava, preferisse? Eu sempre orei. Só que como eu vivia isso, era uma oração sempre de medo. Era uma oração de Deus, por favor, me livra. Por favor, me tira daqui. Por favor, não deixa mais eu ver. Eu tinha visão aberta. Então eu via no meu quarto, eu via nas pessoas, eu via em outros lugares. Isso é muito estranho falar. Se as pessoas não estão acostumadas com isso, vão ficar malucas. Caraca, Isadora tem problema. Mas na verdade o mundo espiritual... É sensibilidade, né? É um dom isso. É real. Também. Existe. E é inegável como existe, porque às vezes a pessoa acontece alguma coisa e ela fala, isso não foi normal. Ela só não tá vendo, mas tá acontecendo. Sim. E aí eu escrevi essas cartas e tal. Com 10 anos eu tive a minha primeira crise de depressão. Que eu lembro que eu fui muito influenciada por uma cantora que eu gostava muito. E isso é muito sério de falar. Porque as pessoas perguntam o que eu devo ouvir. Sim, sim. Os meus ouvidos, a palavra vai dizer pra mim que eu sou o que eu ouço. Eu sou o que eu vejo e o que eu ouço. Então eu estava ouvindo testemunhos de pessoas vivendo coisas ruins e eu não entendia por que coisas ruins estavam acontecendo comigo. Comecei a me cortar. Eu vivi isso, daí eu tive essa crise de me cortar e tal. E eu não entendia. Porque, na verdade... E como que a sua família... Não sabia. Não sabia? Eu escondi. Você ficou um tempo assim, então? Eu escondia. Por quê? Porque eu não queria que eles me proibissem. Você vê aonde que tá a estratégia do diabo? Ele vai mostrar coisas pra você que enchem os seus olhos, você vai fazer coisas... Você sabia que estava errada, por isso que você não queria que eles soubessem e não conseguia sair daquilo. Não conseguia sair, porque pra mim era viciante. E aí teve um dia que eu lembro, eu tava no salão de beleza, que meus pais eram cabeleireiros na época. E eu estava lá e eu me cortei pela última vez, assim. E eu olhei pras minhas mãos e eu comecei a chorar, porque eu senti Deus. E Deus falou assim pra mim, você tá entendendo o propósito errado. Você pegou o dom e você tá usando de uma forma errada. Deus, então, ali, ele me constrangeu muito forte. Ele falou assim, nada disso foi pra te destruir, mas foi pra te preparar.